Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, porque nesta noite Tu tens nos trazido à Tua casa para ser ministrado pela Tua palavra. Assim te pedimos, prepara o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para receber este alimento tão maravilhoso e tão substancial, Senhor, para nós. Deus eterno, assim queremos pedir a Ti, que nos ajude, tira todo o impedimento, tira toda a resistência que venhamos a ter, Senhor, para que a Tua palavra possa fluir em nossas vidas. E ao Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria, a compreensão, a revelação e a profundidade da Tua palavra, para que ele possa transmitir a nós com facilidade, meu Deus. E nós também venhamos a aprender e pôr em prática em nossa vida durante a nossa caminhada. Meu Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 25. Nós fizemos a leitura do versículo 8 ao versículo 11. Nós estamos, a partir de hoje, começando uma nova série de estudos. Temos daqui até o aniversário da nossa igreja, até o nosso jubileu, nosso cinquentenário, temos 6 terças-feiras. Nós vamos estar abordando esse tema e esta série de 6 estudos bíblicos voltado para o jubileu. O jubileu, um tempo de restauração e um tempo de restituição. Esse é o tema dessa sequência que vamos ter de 6 terças-feiras, 6 estudos bíblicos especiais, para que a gente possa meditar e viver nesse tempo determinado por Deus. Nós estamos em um tempo que Deus estabeleceu para com as nossas vidas, para o nosso ministério, e nós vamos compreender e mergulhar um pouco neste assunto, para que a gente possa viver tudo que Deus tem preparado para nós, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho orado e tenho buscado ao Senhor, e tenho, com os olhos da fé, visto e enxergado além do que os meus olhos veem. É isso que o tempo de jubileu nos proporciona, nós sermos capazes de ver além do que os olhos naturais enxergam. A gente, quando está passando por dificuldade, nós estamos passando por lutas ou alguma realidade adversa nas nossas vidas, os nossos olhos estão apenas fixados naquela dificuldade, naquela limitação, naquela incapacidade. E é justamente períodos de tempo como esses que Deus estabelece, nós vamos compreender que Deus estabelece o tempo, Ele cria o cronos, o tempo, justamente para que nós, seres infinitos, pudéssemos ter um reset, um restart, recomeçar de novo. O tempo para nós, seres humanos, nada mais é do que uma oportunidade de fazer de novo e corrigir aquilo que se fez de errado. É a oportunidade que Deus dá para que nós consigamos olhar para trás, refletir o que foi feito e, nesse novo momento e num novo ciclo que se inicia, corrigir o que ficou de errado, olhar e refletir e analisar. É isso que nós vamos, dentro desta linha geral, é que nós vamos abordar nesses 6 estudos bíblicos até a última terça-feira que vai anteceder o nosso jubileu de ouro. Nós vamos tratar sobre este assunto e vamos experimentar com os olhos da fé, viver o que Deus tem para as nossas vidas, viver o que Deus tem neste tempo separado de jubileu. E você, se você olhar não com os olhos naturais, mas permitir que o Espírito Santo do Senhor abra os teus olhos para que nós consigamos ver, certamente Deus vai nos trazer um período e um tempo de renovo, restauração, restituição, transformação, libertação, porque tudo isso é o que Deus tem preparado para este período de tempo que nós estamos vivendo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você quer viver um tempo de transformação na sua vida? Será que a tua vida está do jeito que você quer que ela seja? Será que a nossa vida e a nossa história está da maneira que Deus quer que ela esteja? Será que nós, porventura, não fizemos coisas que não eram adequadas, corretas, que nos levaram para a realidade que nós vivemos hoje? Isso tanto do ponto de vista ministerial, em termos de ministério, Assembleia de Deus do Brasil, quanto do ponto de vista familiar, pessoal. Será que a realidade que nós estamos vivendo hoje não é
um reflexo, um sinal, uma consequência, uma colheita, já que jubileu diz respeito à plantação e colheita? Será que não é a colheita de sementes erradas, ou melhor dizendo, sementes que foram lançadas no passado, mas não foram regadas, não foram cuidadas e não frutificaram? Este período de jubileu é um tempo que Deus reserva para que a gente possa fazer essa reflexão e esta análise, olhar e verificar: será que daqui para frente a gente vai querer continuar da mesma maneira, semeando da mesma forma, fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados? Então serão mais 50 anos, e que só aí no segundo jubileu é que Deus vai poder fazer alguma coisa, porque a gente continuou semeando errado, continuou não cultivando, continuamos fazendo o que não deveríamos fazer, continuamos a não refletir e a analisar a nossa condição de vida, e aí perde-se mais um tempo. Mas Deus é gracioso e misericordioso, e Ele permite, mais uma vez, a chegar um tempo em que se possa novamente refletir, analisar e corrigir, até que chegue o tempo determinado, que, conforme o apóstolo João verifica lá em Apocalipse, quando o cálice da ira de Deus vai chegar a um limite, e aí o cálice vai transbordar, não tem mais tempo mais a fazer, não tem mais nada a ser feito, porque chegou no limite. Como dizemos no popular: deu, meu irmão, não dá mais jeito, não tem mais o que fazer, eu já dei todas as oportunidades. É isso que nós precisamos com essa série de estudos de jubileu, um tempo de restauração e um tempo de restituição. Nós vamos abordar isso daí, vamos falar, e hoje nós vamos iniciar esse primeiro estudo falando sobre o jubileu ser um tempo profético de Deus. É algo que Deus, é um momento da história do povo de Israel e, consequentemente, para todos aqueles que passam por este tempo. É um tempo profético em que Deus marca na cronologia da história, reservado para os seus filhos. Nós vamos ver que Deus, quando no início da criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Ele começa a formação de todas as coisas, a terra era sem forma e era vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, dependendo da tradução mais fiel, se quiser assim adotar. Mas a terra estava bagunçada, a terra estava desordenada, e Deus inicia, a partir de uma série de declarações, uma série de proclamações, uma série de haja isso, haja aquilo, haja luz, haja firmamento nos céus, haja separação, haja animais, haja as vegetações. E Deus, a partir das suas proclamações, as coisas passaram a existir, e em um determinado momento Ele estabelece e diz que haja nos céus luzeiros para governar o dia e luzeiros para governar a noite. E a partir daí Deus estabelece o tempo como nós o conhecemos, esse cronos, essa cronologia, esse relógio de segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, que Deus estabeleceu a partir de uma declaração, a partir de uma proclamação. Guarde essa palavra: Deus declarou e proclamou pela sua voz, pela sua palavra, e as coisas vieram à existência. O tempo de jubileu tem a ver com proclamação. O tempo de restauração, que está reservado para o jubileu, para esta data no calendário divino que Ele reserva, também tem a ver com proclamar, chamar à existência aquilo que não existe, trazer ordem àquilo que está bagunçado. Foi o que Deus fez na criação com as suas proclamações. E nós vamos ver aqui que Deus, quando chega neste tempo reservado, é um tempo em que, para chegar neste tempo de 49 anos, são 7 ciclos de 7 anos, e Deus diz que quando chega no 49º ano, também tem que proclamar. Essa palavra que Ele utiliza no capítulo 25, versículo 10 de Levítico: e declarareis santo 50º ano, e proclamareis.
liberdade, essa palavra proclamar liberdade é a mesma palavra que é utilizada quando Deus diz haja luz, quando Deus começa a pôr ordem, quando Deus começa a organizar as coisas na criação. É a mesma palavra usada aqui para nos fazer entender e compreender que é o momento, o jubileu, é o momento de Deus pôr ordem nas nossas vidas. É o momento de Deus estabelecer aquilo que era o plano original dele. O plano original é que haja ordem, que haja coisas frutíferas, que haja frutificação, que haja bênção, mas por conta de toda a condição humana de pecaminosidade, de desobediência, o ser humano começa a incorrer pelas suas próprias atitudes erradas num cenário de caos, de desordem e sem forma e vazia, como era no início da criação. O ser humano, pelas suas próprias escolhas erradas, começa a transformar a sua própria vida em um caos, em uma desordem, em uma coisa que precisa do Espírito Santo para colocar ordem e proclamar de novo: ei, tá na hora de pôr ordem na tua casa, está na hora de pôr ordem na tua vida, está na hora de pôr ordem na nação de Israel, está na hora de começar a proclamar libertação e a pôr ordem na Assembleia de Deus do Brasil. Só a missionária deu amém. Porque é difícil, meus irmãos, as coisas serem postas nos seus devidos lugares. Requer das pessoas uma reflexão sincera e genuína e olhar para si mesmo e refletir e pensar: por que eu estou pobre nesses 50 anos? Porque um dos fatores do jubileu, conforme proposto aqui em Levítico, era que aquele camarada que é pobre, que tinha uma possessão, tinha uma terra, e por uma má administração da sua terra se endividou, precisou vender a sua terra para pagar a sua dívida. É aquela pessoa que tem uma dívida do banco, que penhora a casa, não paga e o banco vai e toma a casa. Só que Deus é tão gracioso e estabelece no tempo um momento em que daqui de 50 em 50 anos, essa pessoa que é perdulária, que não se organiza, que não sabe administrar seus próprios bens, até a esses Deus tem misericórdia e não deixa que a pobreza se perpetue. E é no momento do jubileu que mesmo o cidadão, pastor Osani, sendo um mau administrador dos seus negócios, Deus tem misericórdia. Tu fizeste errado, tu administraste errado teus negócios, tu colocaste os pés pelas mãos, mas eu tenho misericórdia e eu estabeleci um tempo que mesmo assim eu vou te trazer de volta aquilo que você perdeu. Vou te dar uma chance. Não devia ajudar, que nem aquele comediante, né? Rolando Lero, né? Não devia, mas vou lhe ajudar. É assim que Deus faz. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é porque Deus é compassivo e misericordioso. Aí a gente olha assim, essa é uma lei que está no Antigo Testamento, que expressa a grande graça de Deus, maravilhosa graça de Deus que nos restaura. É tempo aqui, nesse período do cinquentenário, é tempo de Deus, inclusive, devolver aquilo que o perdulário, que o pródigo, como é o caso do Novo Testamento, a parábola que Jesus conta, aquele pródigo teve um tempo de jubileu na vida dele, ele perdeu tudo que tinha, ele pegou a sua herança, pegou a sua possessão, e de forma inadvertida, sem ordem, tornou a sua vida um caos, tornou a sua vida sem forma, tornou a sua vida vazia, perdeu tudo lá junto com os porcos e ficou comendo comida de porco, mas teve um tempo de jubileu na vida daquele homem, e Deus disse: chega, há momento de se levantar e voltar para a casa do Pai, e ele encontrou abrigo na casa de Deus, porque Deus é misericordioso e Deus tem um tempo, meus irmãos, para nos socorrer. Deus até nos dá corda para nós nos enforcarmos, mas tem um tempo que Ele reservou. Ele vai recolher de volta, e mesmo quando fazemos as coisas erradas, Ele tem misericórdia e nos ajuda e nos socorre e nos traz de volta tudo aquilo que nós perdemos pelas nossas próprias mãos. Esse é tempo de jubileu. Na verdade, jubileu é um tempo marcado, é um tempo de Deus marcado para mudar a nossa vida. É o kairos, que como os teólogos dizem, é o tempo divino que entra no tempo humano para mudar a história do homem.
é o Deus eterno que entra na história dos seres humanos que são temporais, limitados, mas é o Deus ilimitado, eterno, entrando no tempo para mudar a história de seres limitados, frágeis, pobres, fracos como nós, porque Ele tem misericórdia e graça para nos atender, para nos socorrer, porque Ele quer que o seu povo seja mais que vencedor, meus irmãos. E esse é o tempo que está sobre nós. E que quantas pessoas estão adormecidas e não estão percebendo, e é por isso que decidimos começar a falar sobre isso. Esse é o tempo que Deus preparou ministerialmente para a Assembleia de Deus do Brasil. É um tempo de colocar as coisas nos seus devidos lugares. É um tempo de nós, enquanto obreiros, e você, enquanto membro desta casa, é tempo de você refletir na sua vida. Que besteira que eu fiz na minha história aqui nesse momento, na minha caminhada? O que eu fiz de errado que transformou a minha vida sem forma e vazia e transformou um caos? Mas tem proclamação e palavra de Deus para dizer: haja luz, haja ordem, haja vida, haja frutificação. É tempo de frutificar. Por isso que esse tempo reservado por Deus é um tempo profético. É um tempo profético de proclamar, de falar, de anunciar, de dizer que é tempo de Deus intervir e entrar nas nossas vidas e nas nossas causas. É tempo de Deus entrar na tua família. É tempo de jubileu para a tua casa. É tempo de jubileu para a tua família, teu filho, a tua filha, aquelas pessoas que estão longe, que estão separadas, que estão distantes, que se perderam, que se deixaram fazer igual como o jovem lá da parábola do filho pródigo, que foram embora, largaram a sua herança e se largaram no mundo, perdendo tudo, perdendo suas posses. É tempo de na tua casa e na tua família ter restauração. É um tempo profético que Deus reservou sobre as nossas vidas, para que essas coisas venham a acontecer sobre nós. O tempo de jubileu, meus irmãos, esse período profético que está sobre nós, é um tempo que Deus criou, é um momento reservado para o povo de Israel, e que nós, enquanto ministério, podemos usufruir dessas mesmas bênçãos, podemos experimentar esta mesma unção e tudo isso que Deus tem preparado. É um tempo que Deus criou para que nós possamos contemplar e avaliar o que nós temos feito até aqui. Nós precisamos refletir. Muito se fala desse período aqui apenas das bênçãos, que vai ser um tempo de restituição, é um tempo de reflexão, é um tempo de análise, mas é um tempo especial para que nós possamos avaliar e refletir: será que nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida? Será que nós estamos cumprindo o propósito de Deus para o qual Ele constituiu esta obra? Será que nós estamos fiéis ao chamado que Deus tem dado a nós? Será que nós temos permanecido íntegros, responsáveis, diante da responsabilidade que Deus tem colocado em nossas mãos? Ou será que nós estamos deixando de lado aquilo que Deus nos chamou? Será que estamos negligenciando aquilo que Deus confiou em nossas mãos? O jubileu, que nada mais é do que um período sabático, um período de descanso, um período de reflexão, é um momento de nós também desfrutarmos do cuidado e da graça de Deus. É um momento em que nós precisamos tirar um período e avaliar as coisas eternas e celestes. Sabe, meus irmãos, e aqui muitos crentes e muitas pessoas vão às igrejas, vão aos cultos, participam de uma comunidade de fé, e muito do que se espera de uma comunidade de fé, muito do que se espera das pessoas que vão às igrejas, são muitas coisas que na verdade são mais terrenais do que espirituais. As pessoas, e muitos, vão aos cultos, vão às igrejas em busca de achar uma porta de emprego, em busca de achar uma cura para algo, para uma doença, para uma situação difícil na família de doença. As pessoas vão às igrejas procurando N coisas, e que são
coisas terrenais e naturais. Mas o que Deus quer de nós é que neste período nós possamos refletir são nas coisas celestiais e que verdadeiramente têm valor. As coisas do reino de Deus são as coisas que verdadeiramente valem a pena serem vividas. São as coisas do reino de Deus que valem a pena lutar por elas. São pelas coisas do reino que vale a pena desgastar a sua própria vida, é o que Paulo diz. Eu me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho. São as coisas eternas que jamais serão perdidas, que são necessariamente, devem ser necessariamente o nosso objetivo maior. É o que Jesus fala e que parece que muitos de nós não escutamos e não damos atenção. É preciso que nós verdadeiramente busquemos a Deus, ao seu reino e a sua justiça. E as coisas naturais desta vida certamente nos serão acrescentadas. É o que Jesus fala em Mateus 6,33. Mas como é que nós estamos fazendo? Muitos procuram as demais coisas para serem acrescentadas. Depois, se sobrar tempo, eu faço a vontade do reino. Eu observo os princípios do reino. Se houver tempo, se as demais coisas me forem atendidas, então eu olho para as coisas do reino. O período do jubileu é um tempo nesse sentido de refletir. Espera aí, será que eu não tenho buscado somente as minhas coisas? Será que eu não tenho investido somente em buscar as coisas que são a mim necessárias do ponto de vista humano e natural? E Deus sabe o que nós precisamos. Deus jamais nos deixará desamparados. O salmista já declarou isso: eu fui moço, hoje já sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. O salmista na sua oração continua dizendo: Senhor, eu não quero nem o muito, para que eu venha muitas riquezas, para que eu venha me esquecer de Ti e achar que eu não preciso de Ti, mas também eu não quero nem ter o pouco, para que na minha miséria eu venha blasfemar e reclamar de Ti. Me dá o necessário. Jesus, completando essa oração no Novo Testamento, vai dizer: então a vossa oração ao Pai deve ser: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Reino primeiro, assim na terra, a tua vontade é primeiro lugar, assim na terra como é no céu. Aí depois me dá o pão de cada dia. É aí que vem o pão de cada dia, o que você precisa para comer. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe que você precisa de uma porta de emprego, talvez. Deus sabe que você está enfrentando uma enfermidade que só você compreende a angústia que essa enfermidade traz e produz no seu coração, mas não é tempo de pensarmos nas nossas coisas apenas, é tempo de refletirmos nas coisas de Deus, naquilo que verdadeiramente importa. Meus irmãos, e o que importa é ganhar vidas para o reino de Deus. O que importa é o que nós estamos semeando no reino de Deus. O que importa é o que eu estou fazendo, não para obter salvação, mas o que eu estou fazendo para Deus, como um reflexo de gratidão por todo o bem que Ele tem me feito chegar à minha casa. Meus irmãos, esse é um tempo que nós precisamos refletir nessas coisas maiores. E nós estamos trabalhando e fazendo a obra de Deus, mas com qual visão? Com qual percepção? Com quais interesses? Para mostrar: olha a minha congregação como ela é numerosa, olha como eu faço isso, olha como eu faço aquilo, ou é para realmente se preocupar em imprimir a identidade de Cristo nos rebanhos, na ovelha que você está? Por menor que seja o seu rebanho, o que precisamos fazer é imprimir a identidade de Cristo na mente dos nossos irmãos, é sermos primeiro impactados e transformados na nossa própria identidade, na própria forma de ser, como a mulher, a viúva de Sarepta, ao olhar o profeta entrando e diz: eis aí um santo homem de Deus. Isso é reino. Isso é um momento de jubileu que nós precisamos refletir em como nós estamos fazendo a obra de Deus. O tempo é um tempo profético, meus irmãos, que precisamos contar, como o salmista diz no Salmo 90, verso 12: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias. Ensina-nos a refletir, a compreender o tempo que nós estamos passando. Meus irmãos, a minha oração tem sido de que você compreenda o tempo que nós estamos vivendo enquanto Assembleia de Deus do Brasil.
Talvez você está pensando, é só mais um aniversário, é só mais uma data comemorativa, é só mais um 13 de agosto. Não é. Xalabateca. É tempo profético de Deus para a sua igreja. Mas as pessoas estão dormindo porque não estão conseguindo ver com os olhos da fé. E não estão avaliando as suas próprias vidas. E falo isso quanto obreiros, quanto pastores, dirigentes de congregação, como tem sido a nossa semeadura nesses 50 anos. E vamos passar mais 50 anos semeando do mesmo jeito, regando do mesmo jeito, ou faltando regar do mesmo jeito. Será que nós não vamos aproveitar? Meus irmãos, e aqui, eu nunca talvez tenha falado isso, eu não sou apegado a isso não, mas Deus reserva tempos específicos para fazer mudança nas nossas vidas. Talvez a gente precise, nós enquanto denominação, precisamos compreender uma coisa que é espiritual e não apenas ficar no nível do ensino, mas temos que passar e subir o nível para ver as coisas espirituais. Talvez nós precisamos espiritualizar um pouco mais o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque ficou na rotina, ficou apenas na coisa mecânica, material, automática, do dia a dia, de se fazer a obra, e se perdeu de vista que tem um Deus que está conduzindo a história, que tem um Deus que é eterno, mas que Ele intervém no tempo da humanidade. Tem um Deus que na hora da batalha Ele diz assim: Josué, levanta a mão e o sol vai parar, e você vai pelejar e você vai vencer. Porque Ele é o Deus do tempo. Ele está além do tempo. Ele controla todas as coisas, e este é o tempo que Ele reservou para esta igreja, para que nós possamos entrar num novo ciclo de prosperidade, de bênção. Não é prosperidade porque aqui, você que já caminha conosco há algum tempo sabe, nós não somos igreja de ensinar prosperidade financeira do ponto de vista como muitas ensinam aí. A prosperidade, mas é você ter o suficiente para a tua casa, é você ter o suficiente para abençoar o outro, é você ter paz na tua casa, é você estar com dificuldade, mas ter tranquilidade de saber que Deus está conduzindo a tua vida. É este tempo que nós estamos vivendo. E que eu oro para que o Espírito Santo do Senhor comece a abrir os teus olhos para compreender e alcançar este nível que o Senhor quer nos levar. Para nos levar para um momento celeste, meus irmãos. E sobre o ponto de vista do jubileu especificamente, além de tudo isso que eu estou falando, é um tempo profético, é uma agenda divina, profética, porque ela jubileu fala do período da grande restauração e da redenção completa da humanidade e da terra. Paulo escrevendo, se não me falha a memória aos Romanos ou aos Coríntios, ele diz que a natureza geme para que possa haver a redenção dos filhos de Deus. Esse período de jubileu é um período em que Deus põe ordem nas coisas. Isso indica profeticamente para um tempo escatológico em que Deus vai aniquilar de uma vez por todas com as obras das trevas, em que Deus vai lançar de uma vez por todas Satanás e os seus anjos do inferno no lago de fogo, e não mais haverá luta, tristeza, choro, lágrima, não haverá mais. Período de jubileu profeticamente anuncia este tempo escatológico de completa redenção, de completa libertação. É a libertação completa e total, de fato, que vai acontecer ao final do milênio, em que tudo vai ser, todo mal, todo choro, toda lágrima, toda dor, todo o tempo inclusive, a cronologia vai acabar e só vai existir a eternidade, porque Deus diz que naquele dia não haverá mais nem sol e nem lua, não haverá noite nem dia, porque só a luz do Senhor refletirá e iluminará toda a criação. Vai ser o tempo em que nós seremos eternos com Deus. Período de jubileu fala disto profeticamente. É um tempo em que Deus está atraindo o seu povo para ser um com Ele, profeticamente. Mas período de jubileu também diz respeito esse é um jubileu de fato, que vai acontecer quando todas as coisas encerrarem, quando a criação for completamente redimida.
mas também nós já podemos, é o que os teólogos dizem, é a tensão do já, mas ainda não. Eu já posso viver essa libertação desse tempo escatológico lá do fim, eu já posso viver aqui, mas não de forma plena e completa. É a isso que eles chamam a tensão entre o já, eu já tenho essa vida de lá, é o que o escritor aos Hebreus diz, que nós hoje podemos viver as bênçãos da era vindoura, do tempo da eternidade. O escritor aos Hebreus diz, em Cristo Jesus nós já podemos experimentar essas bênçãos gloriosas e futuras. Nós já temos isso, pelo menos uma parcialidade podemos viver, mas Jesus veio em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 30, você vai ter esse relato. Jesus veio anunciar um jubileu de direito, que é o que nós já, independente da cronologia, independente da reserva dos 50 e 50 anos, a qualquer momento, nós já temos em Cristo Jesus a possibilidade de ter a nossa vida liberta, e transformada, e restaurada, e tendo-a posto em ordem, em Jesus, em Cristo Jesus. Jesus fala lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando ele chega à sinagoga em Nazaré, ele começa a anunciar e ele faz a leitura, como de costume no sábado, ele faz a leitura de um texto bíblico de Isaías capítulo 61, abra aí por gentileza, Isaías capítulo 61, eu não vou ler lá em Lucas, mas eu vou ler em Isaías, mas está citado lá em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19, e Isaías, que é a citação, Jesus faz a leitura de Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, o Senhor Jesus faz essa leitura, ele diz assim, ele chega à sinagoga, ele chega no local do culto, ele abre o livro do profeta Isaías e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, e a proclamar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus chegou e leu, ele não leu até esse versículo, ele parou aqui para que seja anunciado o ano aceitável do Senhor, mas o contexto todo que Jesus diz, ele diz, hoje essa escritura se cumpriu. Ele lê esse texto e diz, hoje se cumpriu isso aqui. Jesus está anunciando e declarando com esta afirmação, ele está declarando que ele é aquele que produz a libertação e a transformação e põe os cativos e os oprimidos em liberdade. Ele diz, eu sou o jubileu, eu sou aquele que de fato proclama a liberdade. Lembra que eu falei logo no início a questão da proclamação, que está envolvido com o jubileu? Jubileu é proclamar, é anunciar algo. E no caso do tempo de jubileu é anunciar libertação. Jesus chega na sinagoga e proclama e diz, eu sou aquele que te liberta, eu sou aquele que te transforma, eu sou aquele que tira a tua coroa de cinza, te tira a tua veste de cinza e te põe uma coroa de justiça, uma coroa de alegria. Você que está com o espírito angustiado, ele derrama óleo de alegria, é ele que faz isso, é ele que proclama isso na vida do crente. É ele que anuncia um novo tempo, um ciclo de vida diferente. É por isso que então ele diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus vem e anuncia, eu de direito, vocês de fato ainda não estão libertos de todo o mal, mas de direito,
todos quantos clamarem pelo meu nome, todos quantos se achegarem a mim, todos quantos eu bater a porta, e quem abrir a porta do seu coração e deixar eu entrar, a esses eu anunciarei e proclamarei: a você é liberdade, a você eu dou cura, a você eu te liberto de todos os grilhões e tiro de você todo o opróbrio, toda a tristeza, toda a vergonha, toda a dor, tudo aquilo que carregava as nossas vidas, o Senhor Jesus de direito nos entrega pelo sacrifício da cruz do Calvário que Ele fez e derramou por nós ali. Meus irmãos, todas essas coisas profeticamente nos anunciam isso. Jesus é aquele que proclamou liberdade ao cativo, e se nós lermos lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15, ele diz: e quanto a vós, quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele, Jesus, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula de dívida que era contra nós. Meus irmãos, isso aqui é a maior prova de que Jesus é aquele que nos liberta de qualquer erro das nossas vidas. Se o propósito do jubileu é perdoar tudo de errado que você fez, se deu como escravo porque é um mau administrador, perdeu a sua terra porque empenhorou no banco, fez tudo de errado, perdeu a sua família, seus parentes foram entregues, como quase acontecia com os filhos daquela viúva, que o marido morreu, não tinha mais o que pagar, não tinha mais como pagar os credores, os devedores, teve que vir o profeta e proclamar jubileu para aquela mulher, libertação das dívidas que ela tinha, e não apenas lhe pagou as dívidas, como é que é? Faltou a palavra agora, sobejou, eu ia falar outra coisa, sobejou, o azeite foi mais do que ela precisava, e ela, além de pagar a dívida, ainda ficou rica, e fez um negócio para ela, porque a libertação, quando Deus entra com óleo, quando Deus entra com uma intervenção, quando Deus entra no tempo da nossa história para mudar, Ele transforma de vez, e o que foi no passado, ficou no passado, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Jesus vem então, no alto da cruz, ele olha para todos nós e diz: vocês estão perdidos, estavam todos destituídos, eram todos inimigos do Pai, estavam todos afastados de Deus, mas não se preocupem não, eu vim para pagar a dívida de vocês, uma dívida impagável. Eu vim para pegar essa cédula de dívida que vocês tinham em relação ao Pai, e que o Satanás pegava e dia após dia esfregava na cara de Deus. Eu estou fazendo uma figura, né? Uma figura de linguagem. Olha aqui, Deus, esses homens aí que tu criaste, está aqui, está tudo no meu caderninho, está tudo no prego, né? Está todo mundo no prego, não é isso que fica o camarada quando... Vocês lembram dessa? Pelo menos eu ouvi o papai falar isso, não é que era da minha época, né? Escrevia lá na taberninha, pegou 1 quilo de arroz, não sei o que, e ficava no prego, né? Pendurado lá, se não pagasse lá o fiado, aí... Papai que dizia isso, né? O camarada não queria ficar com a conta no prego, porque quem ficava no prego era o que estava calotando. É ou não é verdade, os mais antigos? Não era isso? É o quê? Tinha uma cadernetinha e quando não pagava, vai para o prego, aí fica à vista. Satanás estava com a gente no prego. Só que o prego que cravaram as mãos e os pés de Jesus pagaram a nossa dívida. Jesus pegou esse prego que estava a nossa dívida. Vem cá, Satanás, esse prego, esse pessoal está todo no prego aí, então vem cá, me dá essa cédula, me dá inclusive o prego e pode martelar aqui, porque eu vou pagar a dívida que eles tinham. Isso é tempo de jubileu, meu irmão. É um tempo profético de restauração na tua casa. Experimente isso na tua família. Aquele teu filho, parente, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, comece a orar e a clamar por ele, porque há um tempo especial de Deus sobre as nossas vidas. Meus irmãos, há um tempo especial de colheita divina. Nós vamos falar em próximos estudos a respeito disso. Mas é tempo
de nós restaurarmos as nossas vidas, é tempo de nós voltarmos, refletirmos no que temos feito e como temos vivido, e buscar, experimentar esse tempo profético de Deus, viver isso que Deus tem preparado para nós, viver esse jubileu de direito, de fato, só na redenção completa, quando Jesus voltar e acabar de uma vez com todas. Isso é o jubileu de fato, mas de direito, você e eu já temos a possibilidade de experimentar essa liberdade que Jesus tem para nos dar, essa liberdade para que nós possamos viver tudo o que Deus tem para nós. Meu irmão, Deus tem muita bênção para nós. Tira o teu olho desse caos e olha para Deus, que é o dono da história e pode mudar as nossas vidas. Tira o olho acostumado do que deu errado e comece a olhar para o Deus que pode fazer as coisas darem certo. Mas não é só olhar para Ele, é olhar para Ele. Vamos experimentar e ver isso mais na frente nos outros estudos. Não adianta só saber que tem um tempo como esse. Não adianta saber que tem no calendário de Deus, isso está reservado para o seu povo. Não adianta. Se nós formos para Isaías capítulo 58, nós vamos ver lá um reflexo de um jubileu mal empregado pelo povo. O povo jejuava, o povo orava, mas não devolvia a dívida, não liberava aqueles que eram devedores, não quitavam as dívidas, continuavam exigindo. E Deus diz: é isso que vocês querem de mim? É assim que vocês querem que eu haja? Vocês querem um período de jubileu, mas continuam retendo o direito do órfão e da viúva, continuam enganando. Isaías 58, leia na sua casa. O contexto do jejum que está prejudicado ali é um contexto de um jubileu mal empregado, um jubileu mal vivido, e que Deus nos livre de viver esse nosso jubileu de forma errada e não buscando conhecer o propósito do Senhor, porque Deus tem um tempo profético sobre as nossas vidas. Creia nisso. Creia nisso, que Deus tem um jubileu de direito para nos dar. Deus tem uma libertação de direito para nos dar. Deus tem algo para que nós possamos viver e precisamos orar por isso. Precisamos corrigir as nossas vidas, precisamos buscar ao Senhor, precisamos olhar para Jesus e buscar a sua face. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida